A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Podeis, irmãos, se assentar. Estamos muito gratos ao Senhor por mais esta quinta-feira. Amém? Foi muito bom. Estamos agradecidos ao Senhor por cada um de vocês aqui nesta noite. É sempre muito bom poder ver os nossos irmãos, nossos obreiros, e também aqueles que nos acompanham pela internet todas as semanas, nossos membros, amigos, que nos dá essa confiança de poder estar compartilhando os louvores, também a ministração da palavra do Senhor. Amém? Queridos, nós estamos numa série, já que nós começamos algumas semanas atrás, e nós vamos estar trabalhando esta série. São 8 pontos que nós estaremos trabalhando. Nós estamos no primeiro ponto, e hoje já é a terceira quinta-feira que nós vamos estar aqui abordando este assunto de uma importância muito grande, que são as bem-aventuranças. E nós estamos ainda no primeiro ponto, mas, crendo Deus, hoje nós estaremos encerrando o primeiro ponto. Se Deus não quiser, nós terminamos na outra quinta-feira. Não tem nenhum problema, né, irmão? Amém? Mas convido-os para a leitura bíblica, que está registrado no livro em que escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 5 e o versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, Jesus já tinha atravessado toda a Galileia, iniciando na época em que João foi lançado na prisão. Ele já, nesta época, ensinava nas sinagogas. Ele já tinha ministrado já em algumas sinagogas, e de sorte que os seus ensinamentos traziam também grandes milagres, cura. Muitos cegos passaram a ver, os coxos passaram a andar, os leprosos eram purificados. Ou seja, depois que Jesus saiu do deserto da Judéia, ele passou ali 40 dias sendo tentado, ele imprimiu realmente um ministério muito forte, de sorte que aquela região da Galileia, as pessoas vinham de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, das regiões além do Jordão, de forma que a multidão era tão grande que não comportava mais dentro de uma sinagoga. Um espaço limitado para poder estar ministrando. Então, aqui, essa multidão não compreendia dentro de um espaço físico. Então, Jesus agora ia passar a ensinar, vendo aquela grande multidão. Ele viu que o espaço era oportuno para estar anunciando algo de uma importância muito grande, que seria as bem-aventuranças. Jesus ia mostrar aqui, queridos, o caminho do céu. Amém? Ele tinha vindo de lá. E se ele veio de lá, ele sabe exatamente o que precisa para entrar lá. Amém? Então, esse sermão é de uma importância muito grande, porque ele veio do céu. E se ele veio do céu, ele vai ter as informações para que você possa entrar lá. Amém? Então, é de uma confiabilidade imensa esse sermão, porque de uma forma muito simples, ele vai passar, mas num conteúdo de uma importância muito grande, e ele vai
trazer exatamente aquilo que o Pai lhe pediu para falar. É interessante que Jesus não furtou de nada. Ele disse: eu vim trazer as palavras do meu Pai. E ele veio com as palavras do Pai para ensinar às multidões o caminho do céu. Então, se você quer ir para o céu, você precisa entrar por aqui. Porque ele veio exatamente a fazer isto, ensinar o caminho para o céu. Porque ele tinha chegado de lá. Amém? E ele não disse nada mais, nada menos do que deveria falar. É porque alguém poderia pensar assim: mas isso aqui, será que tem necessidade? Tem. Será que Jesus não foi além? Não. Jesus foi no limite. Foi exatamente aquilo que a humanidade precisava ouvir. Amém? Ele não contrariou o seu Pai. E também não fez aqui um discurso para agradar as multidões. Porque às vezes há discurso que é para agradar as pessoas. O que as pessoas querem ouvir? Para massagear os seus egos. Não, Jesus não veio com esse discurso. Pelo contrário, às vezes o discurso de Jesus era um pouco pesado. E que as multidões começaram a se afastar dele, porque não suportavam o seu discurso, mas era necessário. E no momento Jesus perguntou aos seus discípulos se eles também estavam interessados a acompanhar as multidões. Mas ele veio exatamente para fazer a vontade do Pai. Quando o apóstolo São Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse último versículo nos chama a atenção, é porque uma coisa é você ser esvaziado. Uma coisa é alguém lhe tirar todo o seu poderio, a sua glória. Alguém lhe tirou seus poderes. Uma coisa é isto. Você recebe algo, um poder, e alguém chega e diz: olha, a partir de agora eu vou lhe tirar a caneta. Você não vai poder assinar mais nada. Você agora voltou para o primário, você não tem mais poder de delegar. Mas o apóstolo São Paulo, ele vai muito fundo, irmãos. Ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que Jesus se esvaziou a si mesmo. Foi ele que se esvaziou. E se veio se achar na forma humana, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, e depois o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 2 e 7, disse que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra os coroaste, e constituídos sobre as obras das suas mãos. Jesus, ele é o nosso grande exemplo de humildade. Se existe alguém que passou por esta terra, que nós podemos falar que se humilhou, foi ele. Porque da onde ele estava, e da forma que ele chegou, e aqui se humilhou até o final, é um grande exemplo de humildade. Nós temos biografia de homens da Bíblia que tiveram oportunidade de imediata, de honras e glórias, que ele podia ter caminhado por ali. A Bíblia fala que Moisés, ele deixou de olhar para a glória do Egito e pelo caminho que ele poderia ali percorrer e se tornar um grande faraó. Ele deixou tudo aquilo.
Porque de forma imediata ele preferiu ficar com um povo escravo. Ele preferiu ficar com o seu povo, mas ele era um homem que vivia dentro da casa de Faraó, porque ele foi chamado filho das filhas de Faraó, um homem de uma importância, educado em toda a ciência do Egito. Mas eu vejo aqui um papel de humildade de Moisés, porque ele tinha tudo para percorrer por ali. Depois de você passar 40 anos no mesmo lugar, você gera ali raízes. Você tem ali um hall de amigos, palácio, uma estrutura que lhe ofereceu desde a infância. E depois de 40 anos você deixar tudo aquilo e abraçar um povo escravo, dominado pela nação. E eu vejo que Moisés também para nós é um grande exemplo de humildade, de dizer, não, eu vou ficar com o meu povo. Por isso que é importante, queridos, nós temos uma base de ensinamento, de infância, porque eu penso que Joquebede não furtou em dizer a ele, quando ele era criança, Moisés, você está morando neste palácio, mas aqui não é o teu povo. Os teus irmãos estão lá na terra de Gósen. Aconteceu isso com você, e você era para ser morto. Mas foi um milagre de Deus, você está vivo. Eu penso que quando Moisés estava já com essa idade, tudo pesou, porque ele recebeu as informações muito precisas a respeito da sua linhagem. Mas Jesus para nós, irmãos, é um grande exemplo que nós não podemos, nesta quinta-feira, deixar de falar, nesse momento conclusivo do nosso assunto, desse primeiro ponto, porque nós estamos falando sobre bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes, né? Jesus é o nosso grande exemplo de humildade, de fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz em Mateus 7:21, que disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Jesus começou os seus ensinamentos aqui, direcionando as pessoas a dizer, olha, o caminho não é fazer a sua própria vontade, mas é fazer a vontade do Pai. Isto é o caminho do humilde, porque o humilde, ele se anula e diz, não, existe uma vontade maior que eu devo fazer, eu sou servo, eu preciso fazer a vontade do Pai. Isso é de uma importância muito grande. Quando a gente olha para João 4:34, nós vamos verificar que Jesus ele vai além e diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, submeter a sua missão determinada pelo Pai. Se nós formos perceber, queridos, para Jesus era uma questão de sobrevivência, porque ele dizia, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isto é um caminho de obediência, dizer, olha, para mim viver aqui nesta vida, para mim caminhar aqui até a cruz, não existe um outro caminho para mim, a não ser a fazer a vontade do meu Pai. Porque quando os discípulos lhe indagaram ali em Sicar, Jesus disse, olha, é o seguinte, a minha comida, você não vai comer? Disse, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, para mim viver, eu preciso lhe obedecer. Que se eu estiver em obediência ao meu Pai, vai dar tudo certo para mim. Queridos, isso é de uma importância muito grande. Depois em João 8:28, ele vai dizer, nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. Então, ele veio para exatamente fazer
tudo aquilo que o Pai lhe falou. Queridos, este é o caminho do obediente, do humilde. O exaltado não quer entrar por este caminho. O soberbo, ele quer fazer o que ele pensa. Então foi por isso que Jesus começou o seu sermão dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E ele vai fazer exatamente o papel para mostrar às pessoas que o caminho da vitória é obedecer ao Pai. Amém? Porque se eu estou obedecendo o meu Pai, eu estou fazendo exatamente o que o Jesus ensinou. No seu sermão, ele estava sempre apontando, disse: olha, eu não falo de mim mesmo. Eu não falo do que o meu Pai me ensinou. Em João 14, 24, ele vai dizer: estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. Impressionante, queridos. Jesus não veio trazer uma palavra própria. Ele não trouxe um sermão dele. Ele disse: essas palavras que vocês estão ouvindo, elas não são minhas. São do meu Pai que me enviou. Em João 17, eu disse: pois eu lhes transmiti as palavras que me desse e eles a aceitaram. Ou seja, Jesus foi um porta-voz do Pai aqui na terra. Disse: eu não faço nada de mim mesmo. Eu comecei dizendo aos irmãos que ele se esvaziou. Ele chegou aqui e foi viver na dependência do Pai. Então, o caminho do humilde é depender do Pai. O caminho do humilde é depender unicamente do Pai que está no céu. Aleluia! Vocês estão entendendo que se você não for uma pessoa autossuficiente e não se decretar de se eu sou uma pessoa autossuficiente e eu consigo resolver os meus problemas, eu não preciso de Deus. Não, esse é o caminho do exaltado, do soberbo. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, Jesus, ele abre o caminho para nos dizer: olha, ele sendo Deus, ele se esvaziou e veio a esta terra e chegou aqui dizendo: eu não falo de mim mesmo. As palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai. As obras que eu faço é dele. Já em São João 16, 28, disse: eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Ele dá uma relação da onde que ele veio, o que ele ia realizar e para onde ele ia voltar. Uma dependência do Pai inteiramente. Disse: eu vim do meu Pai. Estou aqui com vocês, mas vou voltar para Ele. Quantos querem voltar para o Pai? Aleluia! Nós estamos aqui, irmãos, mas a qualquer momento nós vamos voltar para o Pai. O crente precisa ter esse sentimento que aqui é um caminho passageiro. E que ele, em qualquer momento ele vai voltar para o Pai. Aqui não é a nossa casa permanente. Ah não, aqui não é a nossa casa. Impressionante que na sua morte, na hora da sua morte, ele vai se relacionar com o Pai, dizendo assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Na hora da cruz, na hora da sua morte, ele conviveu com o Pai todo o tempo e dizendo: por onde eu vou, o Pai já sabe onde eu vou. O que eu estou fazendo, o Pai sabe. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, eles estavam em comum acordo no trabalho. E na hora da sua morte, ele disse: Pai, eu estou morrendo, mas nas tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Ou seja, uma dependência do Pai até na hora da morte. Isso é lindo, irmãos. Nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, mas Ele chegou aqui na terra esvaziado. Ele se esvaziou de tudo e disse: vou viver na dependência do Pai. E na hora da morte, Ele disse: Pai, eu vou entregar o meu espírito nas tuas mãos. E aí Ele morreu. Agora é interessante que Ele passou todas as informações para o povo, mas Ele cuidou, queridos, também de refutar os erros dos escribas, dos fariseus. É impressionante que Ele trouxe as informações do Pai, mas Ele era zeloso. Ele procurou refutar o que os escribas, os falsos mestres na época, estavam pervertindo a palavra de Deus, deturpando ensinos práticos incompatíveis com a salvação. Ele cuidou disso também. Ele entrou firme, porque os falsos mestres estavam ensinando um caminho errado, e Jesus estava mostrando o caminho da salvação. E esses mesmos erros voltaram a brotar mais tarde na igreja cristã, nos anos que se seguiram. Agora, uma vez que nós temos conhecimento deste caminho, a gente vai para o apóstolo São Paulo. Ele vai dizer assim: olha, a minha intimidade com Ele, com Jesus, é muito perto. Ele diz assim, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é uma paixão, irmãos. Disse: a vida que eu vivo agora, eu já não vivo mais. Eu me entreguei a Ele. Isto é humildade, irmãos, do homem, do caminho, aonde Paulo chegou, e de repente disse: sabe de uma coisa? Eu já não mais vivo, eu estou crucificado com Cristo. Isto é renúncia, isto é humildade. Isto é um caminho seguro, de uma importância muito grande. Agora, queridos, nós vamos a pergunta que, quem sabe, muitos estão assim a perguntar: quem são os pobres de espírito? Quem são? Nós estamos aqui já 3 quintas-feiras abordando este assunto, e hoje nós vamos fazer aqui algumas aplicações de quem são os pobres de espírito. São aqueles que não dependem da sua posse material. Esse é um passo importantíssimo para aquele que é humilde de espírito. É porque nós temos uma tendência muito grande de nos apoiar naquilo que nós temos. E dizer assim: se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, agora sim eu vou viver. Eu só vou me realizar quando eu tiver isto, aquilo outro. Então eu vou ser uma pessoa autossuficiente e parece que não vou ter mais dependência de ninguém. Queridos, não é esse o caminho. O pobre de espírito, ele vive não porque ele tem as suas posses. Ele se realiza não porque tem as suas posses. O pobre de espírito, ele se realiza porque ele depende de Deus. Aleluia. É a sua dependência de Deus que ele faz feliz. Quanto mais ele se depende de Deus, quanto mais ele se aproxima de Deus, ele é feliz.
Foi por isso que Jesus disse: feliz são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, os bens materiais são passageiros. Tudo isso é transitório. O que Jesus quer ensinar para nós é que a nossa vida é eterna. Você deve depender do eterno. A nossa relação não são com as coisas passageiras, mas a nossa relação, a nossa alma tem que depender de Deus, porque Deus é eterno. A nossa dependência é com a eternidade, é com Deus. E quando Deus vê o homem olhando para as circunstâncias, para as coisas desta vida, e Ele põe ali a sua âncora, o seu alicerce, Deus olha e diz: esse não é pobre de espírito, porque ele está se firmando em coisas muito, muito frágil. Que nesta noite as nossas mentes possam se abrir e dizer: Senhor, eu dependo exclusivamente de Ti. Amém. Se nós tivermos esse sentimento tão sólido, tão puro, diz: Senhor, tudo que eu tenho não é nada. Tudo que eu adquiri nesta vida não é nada. Mas eu dependo de Ti, Senhor. Aleluia. É tudo que Deus quer que você tenha esse sentimento. Ele não consegue dizer: eu sou rico, não tenho falta de nada. Uma igreja começou a dizer assim: nós somos ricos, nós não temos falta de nada. Jesus se dirigiu a ela e disse: você não sabe que você é um miserável, que você é pobre, que você é cego e que você é nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Este é o quadro, irmãos. Às vezes, a inclinação da velha natureza vai nos puxando a nos afastar de Deus. Esta igreja, ela estava muito bem equipada financeiramente, com certeza. Eles tinham tudo. E começaram a dizer: nós não precisamos mais de nada. Jesus disse: olha, vocês não sabem que falta tudo para vocês. Vocês são muito pobres. Vocês são miseráveis. Vocês são cegos. Vocês estão nus. Porque quem não tem Jesus, não tem nada. O pobre de espírito, irmãos, ele tem as suas convicções que espiritualmente ele é muito pobre e depende de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 11, nós temos aqui um fato que aconteceu, que Jesus narrou, dizendo assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Digo-vos que esse desceu justificado para casa, mas não aquele, porque qualquer de si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui é um quadro muito claro para uma aplicação para esse momento. O fariseu se auto-justificava diante de Deus, ou seja, as suas obras, as suas justiças estavam na frente de tudo.
Ele se auto-justificava, ele se auto-dizia que era justo, e não pede misericórdia, não pede ajuda de Deus, tudo que ele faz é perfeito. Mas o humilde, ele, estando em pé de longe, ou seja, não se sentia nem digno de estar perto aonde estava o fariseu, de longe, quem sabe lá de cabeça baixa, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. É isso, querido, quando você se esvazia e depende de Deus, Deus disse: eu estou aqui para lhe ajudar, eu estou aqui para lhe perdoar, eu estou aqui para lhe sustentar, eu estou aqui para lhe fazer você caminhar nesta vida. Você sozinho não consegue se auto-justificar, porque é Deus que nos justifica. Amém? Agora, nós precisamos, irmãos, ter entendimento que de nós mesmos não existe bondade. Nós não somos bons. Às vezes as pessoas fazem algum gesto de bondade e acham que agora ele é uma pessoa boa. Não, você não é. Você não é bom. Bom é Deus. Deus é bom. Jesus disse em Mateus 7:11, vós, pois, sendo maus. Foi Jesus que falou. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós não somos bons. Jesus disse: vós, sendo maus. Eu conheço algumas pessoas que dizem: eu sou uma pessoa muito boa, mas não mexe comigo. Então não é bom. Olha, irmão, não, eu sou uma pessoa assim que gosto de fazer o bem, mas não mexe comigo. Ou seja, não põe o lixo na frente da minha casa. Você vai varrendo, né? E depois chega um certo momento, a pessoa não quer pegar o lixo e colocar num saquinho, né? Aí deixa no lixo na calçada do vizinho. Não põe o lixo na minha calçada. Sou uma pessoa muito boa. Então, você não é uma pessoa boa. Querido, Jesus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que em nós não existe nada bom. E se está acontecendo alguma coisa na sua vida de bom, sabe por quê? É porque é Jesus na sua vida. É porque Jesus entrou em você. É porque algo de Deus entrou em você. A nossa velha natureza não é boa. A inclinação é para o mal. Agora, nós precisamos conhecer as nossas bases. Davi, ele enxergou isso muito bem no Salmo 51, versículo 5, dizendo assim: eis que em iniquidade eu fui formado. Aleluia. Você precisa saber disso. De onde que você foi formado? Em iniquidade eu fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Esse é o estado que você nasceu. Você veio dessa forma. E agora o que você precisa fazer? Entrar no caminho em que Jesus traçou, para que agora as coisas comecem a mudar na sua vida, comece a tomar um outro padrão, um outro perfil. Você precisa ganhar essa estrutura, porque da sua velha natureza, da forma que você veio a este mundo, tão bonitinho, às vezes não vem tão bonito não. Vem assim meio... Olha, irmãos, tem nenê que nasce... Eu, quando o Rodrigo nasceu, falei: meu Deus, não tive sorte. Ele veio... Quando a enfermeira mostrou o Rodrigo para mim, no elevador, eu falei: ai, Jesus. Mas tudo enrugado. Mas, queridos, eu fiquei muito preocupado. E alguém chegou, perguntou: e já nasceu? Eu falei: já, mas com essa cara. Eu falei: por quê? Eu não consegui esconder. Eu falei: meu Deus do céu, muda a cara, por favor. Eu não conseguia mudar. Mas depois de 40 minutos, mais ou menos, eu fui no berçário, ele estava lá. É esse que mostraram? Tá totalmente diferente, bonitinho. Às vezes nasce daquele jeito, né? Mas nascemos em pecado. Nascemos... carregado. É assim que nós chegamos a este mundo.
Agora você precisa gerar esta mudança em você. E Jesus vai lhe ajudar, o Espírito Santo vai lhe ajudar a você ter esse padrão e se submeter como Jesus se submeteu ao seu Pai. Terceiro ponto, ter consciência que a sua velha natureza é arrogante, é cheia de orgulho. Você precisa ter consciência que a sua velha natureza é orgulhosa. O pobre de espírito, ele tem essa noção muito clara, dizendo: eu preciso de algo, porque o que eu tenho não é bom. Olha o que aconteceu com este homem. Daniel capítulo 4, versículo 30. E falou o rei dizendo: não esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Queridos, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste o homem que se diz suficiente e que não precisa de Deus. Ele disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a glória, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. As palavras ainda estavam sendo pronunciadas quando uma voz disse lá do céu: acabou o teu reino. Olha, irmãos, eu estava... E tinha sido avisado, no mesmo capítulo, ele é avisado por Daniel, mas ele prefere entrar no caminho da soberba. Queridos, eu fiquei a pensar aqui, como Deus é tão bom. Diga assim: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Daniel disse a Nabucodonosor: a estátua que você sonhou, a cabeça de ouro é você. A cabeça de ouro é você. Deus deu a você, Nabucodonosor, uma glória muito grande. O metal mais precioso é você. A cabeça é uma das partes mais importantes, é a parte pensante. É você, Nabucodonosor. Deus lhe deu tudo isto. É de uma importância, de um reino muito importante para a época. Vai começar por você, Nabucodonosor, tudo. Você é a cabeça. Queridos, era para ser muito grato a Deus. Mas não. É para minha glória. É para minha magnificência. Isso foi feito pelo meu poder. Deus bradou na hora e disse: daí você não passa. Você vai viver com os animais. É outra misericórdia de Deus, irmão. Porque Deus podia ter aplicado nele a pena capital, ter fulminado. Mas Deus permitiu que ele ficasse ainda 7 tempos pastando como um animal. Disse: aonde está Nabucodonosor? Lá no pasto. Mas o que ele come? Come capim. Ele não usa guarda-chuva? Não, ele tem pelo sobre ele. Nasceu pelo sobre ele. O orvalho, a chuva cai sobre o seu corpo. Vive como um animal. É assim que Deus trata o soberbo. Deus resiste o soberbo. Vai ficar lá. Deus é tão misericordioso que passou os 7 anos, ele deixou de ser esse animal. Mais um ponto que eu trouxe aos irmãos. Está sempre convencido
Esse aqui é um ponto muito importante. O pobre de espírito, ele tem uma consciência que ele sabe que a sua velha natureza está mais à procura das honras que vêm dos homens do que a de Deus. Ele está sempre à procura de ser honrado. Queridos, vamos ser humildes. Vamos pedir, Senhor, eu quero de Ti. Se vier alguma coisa, que venha de Ti. Não quero a glória dos homens. Isto não vai preencher aquilo que realmente eu sou. Mas que se vier alguma coisa, que venha de Ti. Este é o caminho. O pobre de espírito, irmãos, ele tem uma noção muito clara que no seu coração, a velha natureza, existe ódio, existe inveja, existe ciúmes, existe maldade, existe amargura. Ele tem essa noção. E por isso ele precisa fazer o quê? Depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus, sabe por quê? Porque isso aqui brota. Isto aqui se aflora. Isto aqui quer dominar. Isto aqui quer ganhar espaço. Mas o humilde de espírito disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque sem Ti, isto aqui vai florescer na minha vida. O ódio vai começar a ganhar força. Ele sabe exatamente que sem Jesus, ele é inimigo de Deus. O pobre de espírito, ele tem essa clareza de dizer: Senhor, os meus bens não te compram. Tudo que eu consegui neste mundo não lhe compra. A minha justiça, tudo aquilo que eu tenho trabalhado nesta vida, não te alcança. Somos inimigos. A ira de Deus, o apóstolo São Paulo disse que a ira de Deus caiu sobre os homens. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, você está longe de Deus. O pobre de espírito, ele tem esta noção clara, que se não for Jesus, ele não se torna amigo de Deus. Ele não se torna amigo de Deus. Então as minhas justiças é como trapo de imundícia. Sendo, pois, justificados, agora tem paz com Deus. Somente através dele você pode se tornar amigo de Deus. Só através dele. Então eu não tenho nada. Então você pode pensar o seguinte: se eu não tenho nada, se tudo que eu tenho não serve, eu não consigo ganhar Deus com nada. Muitas pessoas dizem: eu sou bom de conversa. Com Deus você não consegue. Você só consegue chegar a Deus através de Jesus. Somente através dele. Então, nesta manhã, nesta noite, entenda uma coisa: seja humilde. O caminho do humilde é este aqui, queridos. É uma dependência total de Deus. Foi por isso que Jesus disse: eu não consigo fazer nada aqui sem Ele. Eu não tenho palavras próprias. Eu não consigo. O pobre de espírito, irmãos, ele reconhece. Isso aqui eu achei muito importante, porque ele reconhece que nós temos uma inclinação de amar mais o mundo do que a Deus. Vocês sabiam disso? Nós temos uma inclinação, irmãos, de amar mais o mundo do que a Deus. Esta é uma inclinação. Esse é um caminho muito perigoso. Quando a Bíblia fala mundo, irmãos,
Eu trouxe aqui pelo menos aqui algumas coisas a respeito do mundo. Existe o mundo cosmo, que a Bíblia fala, o mundo é o universo. Esse é mundo, né? Está registrado em Atos capítulo 17, 24, não vou ler para nós ganharmos tempo, mas diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Esse mundo aqui é o mundo cosmo, é o universo. Esse aqui, esse versículo, Deus fez o mundo, é o universo. Depois nós temos aqui, em João 1:10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Aqui nós temos a palavra mundo, mas com dois significados. Ele diz, o mundo foi feito por ele, é o universo. Mas o mundo não o conheceu, é a humanidade. Nós percebemos que no mesmo versículo a palavra é mundo, mas se aplica com dois sentidos. Toma muito cuidado. Agora nós temos um outro mundo, irmãos, que é o mundo dos seres humanos, né? Que está registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é este? As pessoas, a humanidade. Depois nós temos também, em João 17, 21, também ele diz para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse mundo é a humanidade. Agora nós temos um terceiro mundo, que é o mundo que está em rebelião contra Deus. Este é um outro mundo, que a Bíblia, nós vamos ler mundo, mas esse mundo é um mundo que está em rebelião contra Deus. Ele está aí, ele existe, é um sistema. Podemos dizer mundo chamado sistema. Esse mundo chamado sistema está em rebelião contra Deus. E Jesus o chama príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo é um sistema que está em rebelião contra Deus. E esse sistema está já desde então, lá atrás, se preparando para esse próximo governo. Esse sistema operacional do mundo estão se ajeitando para o próximo governo. Isso nós devemos tomar muito cuidado. Agora, vamos partir para vamos dar sequência, né? Mas ainda um pobre de espírito, ele tem consciência plena da culpa da sua punição que merece. Isso é de uma importância muito grande, viu, irmãos? O pobre de espírito, ele tem assim uma convicção, assim dentro de si, do que ele realmente ele merece. Porque as pessoas se dizem assim, eu não mereço, e pensa que não merece. Mas o pobre de espírito, ele sabe exatamente o que ele merece. Ele merece, irmãos, a punição, porque ele vem carregado com a sua velha natureza e ele sabe que ele herdou o pecado de um homem chamado Adão e ele está sentenciado à morte. Essa é a sua sentença. Mas quando ele se agarra com Jesus, aleluia, ele disse, sabe de uma coisa? Eu era um homem sentenciado à morte, mas esse era o meu destino. Mas alguém morreu no meu lugar e me concedeu a salvação. Então ele tem noção da sua culpa e o que ele merece. Mas ele é muito grato a Deus e a Jesus. Diz, Jesus, o Senhor veio ao mundo e interceptou o meu caminho da morte e me trouxe vida. Então você é uma pessoa agradecida ao Senhor, porque sabe exatamente aquilo que você merecia. Isto é você ser humilde e ter esse entendimento. Que o que realmente é você? Qual era a punição? Também ele tem a noção que ele é pecador e que os seus pecados são muitos. Quantos pecados? Eu, assim, vi uma vez alguém dizer assim, se Deus me desse a eternidade e tivesse uma mente muito forte, seria pouco tempo para enumerar os meus pecados.
São muitos os pecados que o homem pratica. Mas sabe de uma coisa? O pobre de espírito, ele tem noção da sua fragilidade, da sua vida pecaminosa. E ele tem noção de: Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor perdoou todos os meus pecados, lavou a minha alma, e agora eu sou uma nova pessoa. Então você é uma pessoa agradecida ao Senhor, e que você não tem nada para oferecer em troca. O salmista diz: Senhor, o que darei a ti por todos os teus benefícios? O que eu vou te dar? Davi começou a enumerar os benefícios de Deus, que era tão grande. Mas ele procurou de um lado e não achou. Ele procurou e foi procurando e não achava. Depois disse: Senhor, já que eu não tenho nada para te oferecer, eu vou tomar. Eu vou pegar mais alguma coisa. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o teu nome. Aleluia! Queridos, nós não temos nada. Agora, você pode estar dizendo assim: meu Deus, estou rodeado de tantos pecados, medos, traumas, culpas, dor. Como eu vou me escapar disso? Eu vou lhe dizer nesse momento: grite agora. Dê um grito e diga: Senhor, salva-me. Aleluia. Apenas dê um grito de: Senhor, salva minha alma. Aleluia. Se rende a este Deus, aonde quer que você esteja. Você pode estar aqui no Brasil, você pode estar fora do Brasil, aonde quer que você esteja. Diz: Senhor, eu sou um pecador. O que eu preciso fazer? Dê um grito nesse instante de: Senhor, socorre-me e salva-me. Jesus está pronto a te salvar. Ele está pronto a curar as suas feridas, as tuas dores, os seus traumas. Ele é o nosso Salvador. Em Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Este é o nosso Deus. Tudo aquilo que você não pode fazer, Jesus faz por você. Tudo aquilo que você não consegue realizar, Jesus realiza por você. Você não consegue se livrar dos seus traumas, das suas dores, das suas amarguras, das suas amarras. Jesus te ajuda a você se livrar. Você não consegue vencer os seus pecados. Jesus venceu ele por você. Não queira se tornar autossuficiente em si mesmo. Você não vai conseguir. Jesus conseguiu por você. Agora, caminhando para o nosso fechamento. Queridos, este caminho, ele é muito bom. Agora nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós precisamos ter aqui 3 passos importantíssimos. O primeiro é conhecer a vontade de Deus. É conhecer. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. O primeiro passo é você conhecer. É você ouvir, é você entender. Você não pode ser ignorante. A ignorância é uma coisa muito triste, irmãos. Ela destrói as pessoas. Pelo fato de você não saber, não significa dizer que você será promovido. Você vai ser aceito. Não, você precisa conhecer. Agora, depois de você conhecer, o segundo passo começa com o obedecer. Conhecer e obedecer. Porque só você conhecer aqui no mundo, quando você faz um teste numa empresa, ele quer saber o tanto que você conhece. O Lucas conhece bem, tirou nota 9, nota 10, foi promovido. Porque conhece.
Agora, no plano de Deus, irmãos, ele vai dando passos mais adiante. No plano de Deus, você precisa conhecer, mas também você precisa obedecer. Aleluia! Mas você é promovido aqui não. Para você ser promovido, você precisa fazer esses 3 passos: conhecer, obedecer. Porque quando você obedece, você vai começar a caminhar para o 3º passo. Porque há muita gente, irmãos, que estão desprezando as palavras de Jesus. Eles estão procurando os gurus do conhecimento, os autoajudas, os doutores em divindade, e que são sabidão, e que entendem de tudo, mas estão desprezando as palavras do Mestre. Isto é perigoso. Agora, o 3º passo, irmãos, é praticar aquilo que você aprendeu, que você agora vai obedecer, e também praticar, para você prosseguir um caminho feliz. Esse é o caminho da felicidade. É o caminho aquele que quer seguir a felicidade, porque, queridos, nós não chegamos no céu ainda, mas se você aplicar isto aqui, você começa já a viver o céu na terra, aleluia, você já começa a participar desta felicidade que é o céu. É isso que Jesus vem nos trazer. Agora, eu fico a pensar, irmãos, quando eu vou para Lucas 24:15, quando esses 2 homens que saíram ali de Jerusalém e começaram a conversar entre si, dizendo: olha, nós achávamos que este homem, é até verdade que ele foi um varão valoroso, um varão profeta. A gente tem consciência, ou seja, sabia. Eles tinham conhecimento que Jesus ia ressuscitar no 3º dia. Sabia ou não? Sabia. Eles eram discípulos. Eram homens que viveram ali próximo, tinham informações precisas do que ia acontecer. Mas, queridos, eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus é muito bom. Jesus está preocupado com as nossas conversas, com aquilo que nós estamos falando, e que nossos corações estão tristes. Queridos, eles estavam caminhando de volta de Jerusalém para as suas aldeias, dizendo: nós estamos tão tristes. É verdade que umas mulheres chegaram até a dizer que ele ressuscitou, mas você viu? Não, eu também não. Queridos, a conversa já tinha saído que Jesus havia sido ressuscitado. Os ouvidos receberam as informações, sim. Só que prática nada. Não colocava em prática aquilo que eles tinham ouvido. Não basta você ouvir. Você precisa praticar. Você precisa obedecer. Você precisa dizer: não, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele falou que ia ressuscitar. Transportando para os nossos dias de hoje, Jesus tem falado tanto conosco. Ele tem cuidado dos nossos sentimentos. Às vezes, nas nossas lamúrias, o Espírito Santo fala: meu Deus, olha, eu te falei, Marcos. Eu já te ensinei, você não pode proceder assim. Jesus já ressuscitou. Por que você está voltando para Emaús? Está tendo festa em Jerusalém. Ele ressuscitou. E vocês estão de cabeça baixa. Jesus falou com você. Dê um glória a Deus. Aleluia! E não viva como que isso não tivesse acontecendo. Aconteceu com esses 2 discípulos. Jesus havia sido ressuscitado, já tinha aparecido às mulheres, mas esses homens estavam vivendo como que não tivesse acontecido nada. As coisas só se consolidam quando nós conhecemos, obedecemos e praticamos.
isto fecha. Você é avaliado por Deus pelo que você conhece só? Não. Você não é avaliado só pelo que você conhece. Conhecer é importante, mas você precisa dar um passo a mais. Você precisa obedecer e você precisa praticar. Jesus disse para aquela mulher: grande é a tua fé, porque ela colocou em prática aquilo que ela tinha. Um cuidado de Deus para conosco. Eu penso, queridos, que a preocupação de Deus e de Jesus é tão grande para conosco, que Ele quer ver a nossa felicidade. Ele quer ver a nossa paz. Ele quer que você seja feliz. Esse é o caminho da felicidade. Seja feliz. Jesus, quando realizava os seus milagres aqui, primeiramente Ele tratava daquilo que o homem estava sentindo internamente. Quando as pessoas estavam preocupadas com o externo, Jesus estava preocupado com o interno, aquilo que ele estava sentindo por dentro. Como Jesus se preocupa com o seu emocional. Ele quer que você seja feliz, quer que você viva esta felicidade, quer que você vença esses traumas. Tudo aquilo que impede você ser essa pessoa feliz, siga este caminho. Eu trouxe aqui em Marcos 2:5, é impressionante esse grande momento que Jesus trouxe ali naquela casa, para aqueles que ali estavam. Marcos 2:5 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. É nada que o povo queria ouvir. O povo queria ver Jesus curar o homem da sua paralisia. Mas Jesus estava preocupado com a dor do pecado, aquilo que ele queria sentir, os seus traumas internos. Quem sabe um homem tão frustrado pela vida, com tantas dores internas, e que lhe trazia um desespero que as pessoas não viam. Mas Jesus, olhando para a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Mas disse: isso aí o homem não está precisando. Nem você é Deus para isto. Jesus sabe o que nós estamos realmente precisando. Em primeiro lugar em nossa vida. Ele sabe. Quem sabe você está colocando algumas coisas como prioridades na frente. Mas Jesus não anda nessa mão. Jesus anda na mão exata que você precisa. Jesus olhou para a fé dele e disse: filho, os teus pecados são perdoados. Ou seja, o seu problema maior é interno. O seu problema maior está dentro de você. É o que você mais precisa. É ser curado internamente. Agora, a paralisia que você convive e também vai ser resolvido, mas o seu problema interno é maior. Jesus que precisava trazer paz para aquele homem. Todas as pessoas que Jesus curava, é impressionante que Jesus, depois de curar, disse: filha, vá em paz. Filho, vá em paz. É impressionante porque, queridos, a pessoa já tinha recebido a cura da lepra, da cegueira. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebeu a cura. E Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Mas não parou por aí. Disse: filha, vá em paz. Jesus queria compreender aquele espaço, aquele coração de paz. Quando ele chamou os 70 discípulos, ele disse: a casa que vocês entrarem e que vocês forem recebidos, deixe ali a minha paz. Você precisa deixar a paz. Precisamos viver em paz. Precisamos ser felizes. E que nesta manhã, que nesta noite, vocês possam viver felizes. De que forma? Dependendo dEle. Aleluia. Dependa de Deus.
Não pense, quando eu me aposentar eu serei um homem feliz. Não, não pense assim. Eu vou ter a minha aposentadoria. Olha aí, hein, o que está acontecendo com os aposentados, se não resolver o problema. Olha aí o que pode acontecer. Quem sabe você diz, se eu um dia me aposentar, eu vou ter uma segurança, eu serei uma pessoa feliz. Olha aí que pode acontecer. Então, queridos, a nossa felicidade não depende dos bens materiais. A nossa felicidade não depende das coisas desse mundo. A nossa felicidade depende dele. Dependa dele. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite. E que nós possamos ser felizes. Porque a nossa força vem dele. Amém? Que Deus abençoe. E dessa forma, nós concluímos este primeiro ponto. E na próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos avançar para o segundo ponto. Qual vai ser? Eu estou sem a Bíblia aqui. Nós vamos abordar o segundo ponto, que dá sustentação. Me parece que é os mansos, né? É isto? Quem está com a Bíblia aí? Mateus 5. Os que choram? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas eu não gosto. Se eu chorava, é isso. Você me mostrar fraco. Não. Vamos ver o que Deus tem a dizer a respeito dos que choram, porque serão consolados. Amém? Antigamente, queridos, as irmãs vinham para a igreja, elas vinham com lenço, né? Ainda vem, né? Ainda tem, sempre chegava assim com lenço, mas ainda tem um que tem lenço aqui. Tem lenço aí? Tem lenço também. Eu também tenho o meu aqui. Mas era mais frequente, assim, lágrimas, né? Não era? Tinha mais lágrimas nos olhos. Eu lembro que minha mãe, quando ia dar testemunho, eu ficava com vergonha, que ela chegava assim, salve os com a paz do Senhor, eu começava a chorar. Eu dizia assim, mãe, por que a senhora chora? E ela falava assim, não sei, filho, eu cumprimento e começo a chorar. Eu fico com vergonha, mãe. E era criança, mas nós vamos pedir para Jesus mais lágrimas, né, irmãos? Para chorar nos pés do Senhor. E nós vamos aprender um pouco a respeito. Por que Jesus mandou as pessoas dizendo assim, felizes os que choram, porque serão consolados. Amém?